falar um pouquinho sobre a nossa coragem em quebrar o silêncio nas nossas vidas quando o Senhor nos chama. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro da rainha Esther. Está lá no Velho Testamento, antes de Jó, livro de Esther, quando nós vamos ver um posicionamento do povo. E é um tema muito interessante porque foi a partir dessa quebra de silêncio que o povo de Deus foi abençoado. E o Senhor está nos chamando também para termos coragem, para criarmos a mesma coragem que Esther teve, para quebrarmos o silêncio e anunciarmos a Cristo. Mas vamos ler o texto e conversarmos um pouco sobre isso. Esther 4, eu vou ler só o versículo 14. Eu estou usando a NVT, nova versão transformadora. Aqui é Mardoqueu, o tio de Esther, dizendo a ela: se você ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Senhor, fala com a tua igreja. O teu espírito, ele é quase que palpável neste lugar, Senhor. Então que a tua palavra encontre aqui, ó Deus, terra fértil, para aprendermos e colocarmos no nosso coração e em prática, Senhor, a tua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A história de Esther é uma história muito linda. A semana passada, nós estudamos isso com os adolescentes, e eles estudaram lá um pouquinho e me deram um trabalho quando eu fui dar aula para eles. São apenas 10 versículos, 10 capítulos. Eu acho que uma sentadinha rápida dá para ler, dá para estudar. E é interessante que este livro, ele é escrito ali entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. O que aconteceu lá no período de Esdras, vocês se lembram? Esdras, ele, juntamente com Neemias posterior, ele é liberado pelo rei da Pérsia para a reconstrução do templo. Olha que coisa linda. E entre esses dois capítulos, depois que tudo é construído, que está tudo em paz, o povo está em Jerusalém vivendo em paz, há um hiato do capítulo 6 para o capítulo 7 de aproximadamente 56 anos. E o que acontece nesse período? Esdras e Neemias estão lá em Jerusalém. A história de Esther acontece lá na capital da Pérsia. Lembre-se que a Pérsia, os Medo-Persas, Dario, começa com Dario, lá em Esdras, depois nós vamos ver Dario, nós vamos ver Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes e assim vai, até Roma assumir. Mas nesse período, após o tremendo... a brutalidade que foi o cativeiro na Babilônia, quando o rei persa, eles dominam o mundo, eles destronam a Babilônia, o que vai acontecer ali? A paz volta a reinar. O rei Ciro, ele devolve para as suas cidades todos os seus povos. E aí é onde nós vamos ver a primeira leva de judeus voltando da Babilônia para Jerusalém. Esdras já é a segunda turma que volta para lá, e depois nós vamos ver Neemias também. E olha que interessante, que nesse período, lá na capital da Pérsia, lá em Suzã, há um momento de paz, há um momento de tranquilidade, mas começam-se então algumas coisas a mudarem ali, por conta de um levante espiritual sobre o povo hebreu, sobre os judeus. O que acontece? Capítulo 1 de Esther, no terceiro ano do reinado de Assuero, ele está feliz, ele está alegre, e ele resolve fazer um banquete para todos os nobres das suas 127 províncias. Era muito grande o seu reinado, era muito rico, era muito poderoso. E ele dá uma festinha simples, eu gostaria de dar uma festinha dessa, bem simples. 180 dias de festa. Tem noção, gente? Quanta carne, olha aí, Sandro, Givanildo do céu, quanta carne, quanta Coca-Cola, quanta coisa boa. E ele feliz, empolgado, porque ele queria mostrar o seu poder, a sua riqueza, para todos os nobres das províncias.
Só que aí a festa acaba, 6 meses se passam assim muito rápido, né? Comeram, beberam, se divertiram, e o rei Assuero resolve dar mais um outro banquete. Só que agora não de 6 meses, mas de 7 dias apenas, para a população de Suzã, desde o mais pobre até o mais nobre, mas ali da sua cidade. E esta festa rola. E está todo mundo feliz, tomam bastante vinho. E aí, Assuero resolve chamar, porque aí a sua rainha Vasti está também paralelo a isso, dando outro banquete para as damas da cidade. O rei empolgado, já alegre, diz o capítulo 1 e 2 ali, chama então Vasti, porque ele queria mostrá-la para os demais, ali, para o pessoal, para que os nobres ali da cidade pudessem admirar a beleza daquela mulher. E o que acontece? Ela não vai. Ela também se revolta com o rei. O rei quer se exibir usando a minha pessoa? Não, não vou. A partir daí, então, Vasti, ela sai do cenário, né? O rei a coloca no harém e a isola de vez, ela nunca mais voltou à presença do rei. Mas o rei fica chateado, fica triste, e alguns dos seus companheiros, alguns dos seus conselheiros ali, então, dão uma ideia. Pô, rei, tão grande o seu reinado, 127 províncias, você vai conseguir uma rainha bonita, linda. E aí eles procuram ali naquele território as mulheres mais belas daquele lugar e levam para o harém. E ali tinha a lei, as regras para uma rainha. É muito interessante isso daí. Eu estava tentando fazer isso com a Renata, mas eu ainda não consegui, mas a gente vai chegar lá. Olha só, 6 meses sendo tratado nos melhores spas do reino. Olha só a coisa estava. Gostou? Atenção, homens. Esse precisa ser o nosso objetivo. Olha só, eram 12 meses de cuidados. São 6 meses tomando banho em leites especiais, não sei o quê. E mais 6 meses só em perfumaria e cosméticos. Olha só, gente, coisa boa. Homens, olha aí, olha nós entrando em rascada aqui, hein, Sandro? E depois disso, na noite que fossem apresentadas ao rei, elas teriam direito a ir ao shopping real, escolherem as melhores roupas para estarem belas diante do rei. E assim, então, a rainha Esther foi escolhida pelo rei. E assumiu ali o lugar de Vasti. E corria tudo muito bem. Até que um dia, Amã, o segundo homem do governo do rei, ele era um cara muito orgulhoso e algo o incomodava. Havia um homem, Mardoqueu, tio de Esther. Esse homem não se prostrava diante de Amã. Amã, por ser um homem poderoso no governo, exigia que todos se prostrassem diante dele. Mas vocês sabem, a história diz que os judeus, eles morriam, mas não se prostravam a deuses desconhecidos, além do seu próprio Deus, Javé, né? Então isso levou Amã a ter um ódio muito grande. E, manipulado pelos seus filhos, amigos e pela sua esposa, faz uma forca para matar Mardoqueu. Só que ouvindo a sua esposa, ela diz o seguinte: não mata só Mardoqueu não, mata logo todo o seu povo. Amã gosta da ideia. E ele vai ao rei, convence o rei, manipula também o rei, que ele era muito assim com o rei, e o rei estabelece um decreto. Vai, faz o que você quiser. Esse povo aí, eles estão mesmo contra a gente, então faz o que você quiser. Deu o anel, selou lá, e o anel selado pelo rei não pode ser revogado. E ele vai lá e baixa um decreto. Daqui a um ano, dia 7 de março de 484 antes de Cristo. Não, 482, porque ele começou a reinar em 486. Essa confusão foi no 3º ano, menos 1, 482. E aí o que acontece então? Há um desespero total no reinado, sobre as 27 províncias. Enquanto todos estavam lá, os judeus desesperados, Amã vai tomar um vinho com o rei. O texto diz que eles sentam, começam a beber. Tá bom. O povo está desesperado, veja só. O povo ia morrer. Alguns talmudes dizem que esse decreto dizia que o povo não poderia nem reagir, ou seja, eles iam morrer mesmo. O povo judeu,
iria morrer. E aí então o que acontece? Mardoqueu, ele se envolve, ele sofre, ele geme, ele está com as suas vestes rasgadas. Esther está lá no bem bom, no seu conforto, tranquila, e percebe que seu tio recebe a notícia de que seu tio não estava bem, e vai até lá. Manda os seus súditos até lá e descobre, olha, está acontecendo isso. E aí, Mardoqueu diz para ela, né, quem sabe não foi para um momento como esse que você foi convocada, que você foi colocada aonde você está. Mas cabe a você se calar ou falar. O seu silêncio pode matar. Mas se você se movimentar, o Senhor pode te usar para que o povo dele seja salvo. Então nós vamos ver que há momentos que calar é mais perigoso do que falar. Né? Então ficar quieto, neste caso, traria a morte. E aí nós vamos ver que há toda uma conjuntura, há toda uma história nos livros, nos capítulos seguintes, quando, então, Esther conversa com o rei, explica para o rei, faz 2 banquetes, chama Amã, denuncia Amã e consegue reverter esta história. E o povo de Deus, então, acaba sendo salvo no mesmo dia que havia de ser condenado. Neste mesmo dia eles puderam reagir. E quase 80.000 dos que tentaram matar o povo hebreu foram mortos. A história foi revertida, porque Esther não se calou. Ela vivia esse dilema. O povo estava condenado à morte, ela tinha acesso ao rei, mas é interessante que ela não podia falar, porque se ela falasse com o rei, isso lhe custaria a própria vida. É interessante que, naquela época, o rei era tão poderoso, que nem a sua própria esposa tinha acesso a falar com ele a qualquer momento. Ela precisava, então, ser convocada pelo rei, e o rei que usava o seu cajado, né, uma espécie de cetro de ouro, se ele levantasse esse cetro, ela poderia falar com ele. Mas, caso contrário, pela ousadia de ter entrado na presença do rei, ela poderia pagar com a vida. Mas ela, então, sabia que isso era muito arriscado. Mas ela vivia um dilema. E esse dilema não era questão de conforto, mas era questão de obediência. Não era uma questão de prudência, mas de responsabilidade espiritual. Isso nos faz pensar que existem momentos que o silêncio não é apenas omissão. Existem momentos nas nossas vidas que o silêncio pode ser um fator que vai contribuir para a morte de outro. Se você está vendo uma criança pendurada no 4º andar de uma janela, você vai ficar parado rindo? Uau, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não, você vai sair gritando, correndo, preocupado, não é isso? E se você se omite, pode custar a vida desta criança. Claro que aqui nós estamos fazendo uma leitura da morte espiritual, né? Há uma morte física envolvida na história de Esther, mas a aplicação para nós hoje é a respeito de uma morte talvez mais séria, mais grave, que é a morte espiritual. Então o texto nos faz 2 perguntas muito importantes para a nossa autoanálise. A primeira, o que acontece quando o povo de Deus se cala, mesmo sabendo que vidas estão em riscos? A segunda, o que acontece quando nos calamos no momento em que Deus nos chama a falar? A resposta é a mesma. A morte. Quando nos calamos, a morte prevalece. Olha que coisa perigosa. Deus chama seu povo à coragem para cumprir sua missão, porque o silêncio diante do chamado de Deus pode produzir morte, enquanto a obediência é usada por ele como instrumento de salvação. Quando nós anunciamos a Cristo, nós estamos levando vida, nós estamos anunciando a vida. Jesus é a vida, não é isso que diz lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus quem opera a salvação, não somos nós. A salvação vem do Senhor, vem dele. Mas nós temos o privilégio de sermos os embaixadores desta mensagem. Somos nós que anunciamos, embaixadores do rei, arautos do rei. Nós anunciamos, nós levamos a mensagem de salvação. Só o Senhor salva. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus.
É responsabilidade da igreja anunciar a Cristo nos 4 cantos da terra. Porque nós devemos ao mundo esse encontro com o Senhor, esse encontro com a salvação. Nesse texto que nós vimos de Esther, nós podemos trazer algumas aplicações para nós aqui. Lá em Esther, um decreto oficial determinava o extermínio dos judeus. Hoje, o pecado determina o extermínio da raça humana. E o fim dessa raça humana não é apenas aqui na terra, mas é algo espiritual. Determina o extermínio humano em direção ao inferno. Lá em Esther, ela estava segura no palácio, distante do perigo imediato. Hoje, o comodismo traz uma falsa sensação de distância do perigo. Aproximar-se do rei sem ser chamado poderia resultar na sua própria morte. Mas hoje todos nós somos chamados pelo Senhor para cumprir a missão de Deus. Mardoqueu entende que o problema não era político, mas era espiritual. Hoje nós podemos entender que viver uma vida nos padrões bíblicos provoca a ira de muita gente. Todos nós passamos por dificuldades todos os dias da semana, em todos os lugares que estamos. Seja na faculdade, no trabalho, no trânsito. Porque nós queremos viver nos padrões bíblicos, mas vivermos nas regras dos céus, nas regras do Senhor, incomoda, provoca a ira nos demais. Ah, mas por que você é assim tão certinho? Porque eu sou filho do rei. Ah, mas por que você não dá uma enroladinha aqui, uma enrolada ali? Porque eu sou filho do rei. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Vivermos nos padrões bíblicos provoca a ira do mundo, e o mundo jaz no maligno. Mas Deus tem um plano para cada um de nós aqui. O plano de Deus não depende de nós, mas nos inclui. Olha que coisa interessante. O texto diz para Esther: Esther, se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mardoqueu está afirmando aqui que, independente de qualquer coisa, Deus vai resolver o problema do seu povo. A questão está em fazermos parte disso. Aconteça o que acontecer, Deus salvará o seu povo. O livramento não está em risco, o propósito divino não falha, mas isso não torna o nosso silêncio inofensivo. Deus, ele é soberano, mas a omissão humana continua sendo nossa responsabilidade. A soberania de Deus, ela não exclui a responsabilidade humana. Fomos convocados por Deus, somos convocados por Deus para anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que transforma, e quando nós nos calamos, vidas estão em risco. Isso corrige 2 extremos. Quando nós entendemos que é Deus quem salva e que Ele está contando conosco, Ele está contando, mas Ele é soberano. Isso significa que o medo que paralisa o orgulho deve ser deixado de lado. O medo que nos paralisa deve ser deixado de lado, porque o Senhor está conosco. E o orgulho que nós temos em achar que tudo depende de nós também cai por terra, porque nada depende de nós. O Senhor conta conosco. Mas se nós não fizermos, as pedras farão. Não se preocupe com isso. Mas eu não quero chegar no céu e Deus cobrar-me, ou eu for prestar conta com o Senhor e dizer, né? Ah, Senhor, eu não pude falar de Jesus porque eu estava longe do perigo. E aí Jesus vai falar: ah, tudo bem, você não foi, mas essa pedra aqui, ó, essa bateria que foi e falou. Eu acho que isso é uma vergonha. O Senhor nos chama a testemunharmos de Cristo onde nós estivermos. A coragem cristã nasce da certeza de que Deus governa a história e escolhe agir por meio do seu povo. Não é um privilégio para o Senhor nós servirmos, nós o servirmos, mas é um privilégio para nós o servirmos e fazermos parte da sua grande missão. Não é gostoso como nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento, 11h09 da manhã, a presença do Senhor? Enquanto cantávamos aqui, os céus estavam abertos sobre nós e continuam abertos. O Senhor está derramando sobre as nossas vidas e está nos chamando, nos despertando para o agir que Ele espera de nós. Deus não depende da nossa voz, nem mesmo de nós, mas nos concede o privilégio de sermos usados por Ele. Isso nos leva a um segundo ponto. O silêncio diante do chamado de Deus tem consequências reais. Às vezes nós nos calamos achando que nada vai acontecer. Se Esther estivesse se calado,
achando que ela estava protegida lá no palácio, coisas graves aconteceriam. Mardoqueu não trata o silêncio como uma opção segura. Calar é escolher desobedecer. Quando nos calamos, quando perdemos a oportunidade, desperdiçamos oportunidades de falarmos de Jesus, estamos pecando, estamos errando. Porque o silêncio também mata. O texto não diz que Esther mataria seu povo, mas deixa claro que o seu silêncio contribuiria para o extermínio do seu povo. E é interessante que Esther não seria preservada por essa omissão. O que o texto diz? Olha, se você ficar calada, você e seus parentes morrerão. O livramento do Senhor virá, mas você não se livrará. Olha só que coisa interessante. Precisamos nos movimentar, porque o livramento de qualquer forma viria, mas ela perderia a participação na obra do Senhor. Irmãos, nós não podemos perder este privilégio, deixá-lo de lado, esquecer. Eu estou bem, eu estou salvo, está tudo certo. Outros estão perecendo sem conhecer a Cristo. E às vezes é o nosso vizinho do lado, é o colega que trabalha na nossa frente, é aquela pessoa para quem trabalha online, é aquele que às vezes você fala 12 horas por dia, os 30 dias do mês, você nunca viu a cara dele, não é isso? Mas esse cara está precisando de Jesus e você ainda não está sabendo. Ou talvez você está se omitindo em se mostrar como um filho de Deus, portador, embaixador, portador da mensagem mais importante da vida. No reino de Deus, o silêncio nunca é neutro. Quando um cristão se cala, algumas coisas acontecem. Pessoas continuam sem ouvir o evangelho e pior, elas podem morrer e ir para o inferno sem a oportunidade de arrependimento. Isso inclui nossos parentes, pessoas que amamos. A missão ela não pode ser negligenciada. Então o silêncio não protege vidas, pelo contrário, ele as expõe à morte espiritual. Então nós vamos ver também um outro ponto. Esther ela tinha uma responsabilidade muito grande, assim como todos nós temos. Lá Pedro vai dizer que nós somos agora sacerdotes dos nossos lares. Os homens são sacerdotes dos lares. As mulheres são as parceiras idôneas, as companheiras do marido, né? Juntos educam os filhos. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Flávio acha que essa responsabilidade é menor do que ser rei lá da Inglaterra? Do que o príncipe Charles? Não. O salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor. Então, a posição que ocupamos, ela revela o propósito que carregamos. Esse é o terceiro e último ponto da nossa mensagem. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão, mas você e seus parentes morrerão. Agora, olha aí, o texto, a parte chave, o mistério deste versículo. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que o Senhor te colocou como rainha. Olha só, Esther não estava no palácio por acaso. Sua posição tinha um privilégio. Seu privilégio trazia responsabilidade. Quanto maior a posição, maior a responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, maior o perigo. Mais perigoso se torna, então, o silêncio. E o mesmo se aplica a nós. Você não está onde você está por um acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Aonde você está, Deus tem algo ali para você. Nós precisamos entender que onde nós estamos é o nosso campo missionário. É lá no trabalho, é na FATEC. Agora tem gente sendo promovida, né? Saindo da FATEC, indo para a Unip. É isso? Vai para a Unip, é isso que você quer? É Santa Casa que você quer, né? Deus pode prover. E lá será o seu campo missionário, Ana. Lá onde a Lívia trabalha, o Gabriel trabalha, a Andresa trabalha, onde todos nós trabalhamos, é o nosso campo missionário. Alguns Deus manda lá para a África, outros vai lá para Beverly Hills, outros vai para o Canadá evangelizar e está tudo certo. Mas muitas vezes o Senhor nos chama para sermos seus porta-vozes,
aonde nós estamos. Lá na Portal, né, Alexandre? Na sua loja lá com seus clientes, eu sei que você tem feito isso. Então, assim, aonde nós estamos? Somos convocados por Deus para falar. Talvez Deus esteja dizendo, foi por isso que eu te coloquei aí. Faça uma análise. Foi por isso que o Senhor me colocou ali. E o que eu estou fazendo? Aonde nós estamos é o nosso campo missionário. Então nós precisamos entender que a coragem cristã é entender que posição sem testemunho é desperdício de vocação. Todos temos talentos. Todos temos talentos. O Senhor nos dá talentos para serem usados para a glória dele. A Renata mencionou bastante aí do jiu-jitsu, porque eu falei para eu saí daqui ontem impactado com tanta gente aqui. Né? Eu falei, Senhor, glória a Deus por isso. Mas algumas pessoas colocaram seus talentos à disposição do reino. É um esporte que está sendo praticado. Ah, mas é só um esporte? Cara, é o campo missionário dos faixa preta ali, do Guilherme, da Andresa, o Alex, o Tarcísio, quem mais está vindo apoiar aqui? O Murilo, a Kátia, né? Os nossos faixa preta estão, né, com mais alguns irmãos lá, o Janderson e outros, né? Estão aqui colocando os seus dons, os seus talentos aqui, para que seja aqui o seu campo missionário. Senta em algum momento e vai ouvir os testemunhos deles de coisas que já aconteceram. Tem uma mãe aqui, dos meus 2 seguranças, não é isso? Conversa com eles para ouvirem os testemunhos, porque alguém entendeu que aonde eu estou é o meu campo missionário. Nós precisamos agir assim. O nosso chamado é claro, portanto não se cale. Não negocie a sua fé. Não trate o silêncio como algo inofensivo e não desperdice a oportunidade que o Senhor te dá. Os dias são maus. Os campos estão prontos para a colheita. Os peixes estão pulando no aquário. E muitas vezes nós estamos negligenciando a oportunidade que o Senhor está nos dando. Então, assim como a coragem de Esther trouxe salvação ao povo judeu, a sua coragem, a minha coragem, a nossa ousadia, dada pelo Espírito Santo, derramada pelo Espírito Santo em nossas vidas, pode levar salvação aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aqueles que a gente tanto ama. Porque nós só precisamos mostrar Jesus Cristo. Ah, eu não sei falar, eu falo muito isso aqui, né? Eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Mostre o que Jesus fez na sua vida. E outros, com certeza, serão atraídos pelo Espírito Santo até a cruz de Cristo. Atos 18:9, Jesus diz a Paulo em uma visão, não tenha medo. Continue a falar e não se cale, porque eu estarei sempre com você. E Jesus está nos dizendo exatamente as mesmas coisas. Se nós queremos ver as vidas sendo salvas, nós não podemos nos calar. Nós precisamos agir. E eu quero concluir dizendo aqui, irmãos, o Senhor está nos chamando para isso. Essa palavra não é uma palavra puxão de orelha, não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de compaixão. Nós precisamos começar agora a entender, Senhor, eu estou em um contexto aqui, mas eu não estou conseguindo me identificar aqui, eu não estou conseguindo cavar oportunidades para demonstrar o teu amor, a tua graça. Comece a se autoanalisar, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu sou encabulado. Peça ao Senhor ousadia. O Espírito Santo nas nossas vidas trará ousadia. E Jesus disse o quê? Eu vou lhes enviar o Paráclitos, o Espírito Santo, para que Ele coloque as palavras certas na sua boca na hora certa. É Ele que está conosco para falar. É Ele que estará conosco no momento de agir. A mesma compaixão que moveu Deus a enviar Jesus é o que deve mover as nossas vidas, a nossa boca a falar dele. Fale com o coração, fale com alegria, fale com entusiasmo. Jesus te salvou, irmãos.
Jesus nos salvou. Ele é o Filho de Deus, encarnou, morreu, ressuscitou para nos salvar e em breve virá nos buscar. Isso é motivo de sobra. Olha, uma lição de evangelismo aqui, falarmos do que Jesus fez. Ele não morreu para termos riquezas aqui nesta terra, mas ele morreu para nos dar a maior riqueza que poderíamos ter, que é a morada celestial por toda eternidade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, o Messias aguardado, desejado. Ele veio a este mundo e hoje ele está, através do seu Espírito Santo entre nós, se movendo, se manifestando aqui. É tempo de nos despertarmos e clamarmos, pedirmos ao Senhor paixão pelas almas. Será que, eu não sei quanto a vocês, mas eu me incomodo muito quando eu vejo esse monte de bancos vazios. Quando eu vou em outras igrejas e vejo um monte de bancos vazios. Isso significa que a igreja tem sido omissa em alguns momentos, em algumas situações. Porque nós vamos ver que se bancos estão vazios, é porque outros lugares estão cheios. Ontem teve um evento de videogame ali na Barra Funda. Lotação máxima. Estava vendo hoje cedo no jornal, faltaram 141 pessoas para dar a lotação máxima daquele local. Eu não sei quantas mil pessoas cabem ali. Cabem muitas, né? Quantas daquelas agora, 11h20 da manhã, estão dormindo bêbadas em algum lugar por aí? Longe de Cristo, longe de salvação, longe da salvação. E provavelmente uma pancada de crente lá também, que não foi para a igreja agora cedo, porque ficou até tarde lá e está dormindo. Onde está o povo de Deus para se levantar nessa hora? Então, assim, a gente precisa, irmãos, despertar. Nós precisamos agir, precisamos fazer a obra do Senhor. Não falamos por medo do castigo, mas falamos por amor aos que estão perdidos. Não falamos por obrigação, mas falamos pelo privilégio de compartilharmos a melhor notícia do universo. E eu encerro essa fala com o texto lá em 2 Coríntios 5,14. O silêncio pode matar, mas o texto bíblico diz que o amor de Cristo nos constrange. E na NVT diz que o amor de Cristo nos impulsiona a falar. Tenho me identificado muito com essa tradução, que ela é mais clara. Mas nós precisamos entender que se amamos a Cristo verdadeiramente, nós não podemos nos contentar e ver vidas perecendo aí sem conhecer a Cristo. Esse é o papel da igreja. Adorarmos ao Senhor, nos empoderarmos no seu Espírito para lutarmos lá fora. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados. E é lá fora que nós vamos exercer tudo aquilo que aprendemos aqui. E o Senhor está nos capacitando nesta manhã para aceitarmos o desafio e para vivermos nesse desafio e não nos calarmos, pelo contrário, com ousadia, usarmos aquilo que temos, as ferramentas que temos, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Eu quero que vocês se coloquem em pé, que eu quero orar com você.